Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática A para alunos do primeiro ano do ensino médio. Esta é a quarta videoaula da série de videoaulas sobre conjuntos numéricos e nós vamos falar aqui mais especificamente do conjunto dos números racionais, o conjunto Q. Essa é a parte 2, tá? A parte 2 sobre o conjunto dos números racionais. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, conversão de decimal finito, né, decimal exato, em fração. Vamos lá. Todo decimal exato, com ao menos uma casa decimal não nula, é claro, né? Porque senão não faz sentido se todas as casas decimais forem nulas, nem faz sentido, ele é um inteiro, né? Pode ser escrito na forma de fração de inteiros do tipo A, né? A sendo um número inteiro, dividido por 10 elevado a n, esse n, né, sendo um número natural, não nulo. Então, A dividido por 10 elevado a n, uma potência de 10, né, maior ou igual a 10, tá? Então, qualquer decimal exato pode ser escrito assim, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos aí ao nosso quadro branco. Então, pessoal, alguns exemplos aqui. Primeiro, você verifica quantas casas decimais tem esse número decimal exato. No caso aqui, uma é décimo, né? No caso aqui, uma, duas, três, né? Décimo, centésimo, milésimos, olha. Centésimos, centésimos, olha. Décimo, centésimo, milésimo. Gente, muito simples, olha. Isso aqui é 27 décimos. É isso, 27 décimos. Se você dividir 27 por 10, chega-se nesse número, tá? Tem uma parte inteira, tem um décimo. Isso é simples, é coisa automática. Por exemplo, olha, décimos, centésimos, milésimos. Então, nós temos ao todo 103 milésimos, né? O que que nós temos aqui, ó? O que que significa isso aqui naquilo que eu falei com vocês anteriormente? Esse 10 aqui, por exemplo, é o 10 o quê? Elevado a 1, né? Por exemplo, e esse 1000 aqui é o quê? É o 10 elevado a 3, né? Por que esse 3, ó? 1 porque é uma casa decimal aqui. E 3 porque são três casas decimais. A última, é claro, tem que ser não nula, né, gente? Senão não faz sentido, não é verdade? Bom, então você pega tudo sem a vírgula. Ah, professor, poderia ser 0,103? 0,103, mas 0,103 não faz diferença. O que importa, na verdade, aqui, né, é o 103, não é verdade? Bom, por exemplo, aqui, 24 décimos. Esse aqui é o 10 elevado a 1. Mas esse número ainda pode ser, esses dois números aqui podem ser simplificados, né? Ou seja, 24 é divisível por 2, né? E 10 é divisível por 2. Isso aqui dá 12 quintos. Se você dividir 12 por 5, 24 centésimos. Olha já esse aqui, olha, duas casas inteiras. Então, ó, 2.104 centésimos, né? 100 é o 10 elevado a 2. Poderia simplificar? Claro, claro que poderíamos simplificar isso aqui. Por exemplo, o 2104, só para vocês terem uma ideia, ele é divisível por 4. É verdade. Então poderíamos dividir isso aqui por 4. Olha que só. E o 100 também divide por 4, não é verdade? Então nós teríamos aqui 526. 100 dividido por 4, 25 avos. Olha, essas duas frações aqui, né? 12 quintos e 526, 25 avos, elas são irredutíveis, né? Não existe um número natural maior que um que divide o numerador e o denominador simultaneamente, né? Vamos fazer a última aí, que eu vou comentar outras coisas com vocês. Olha, eu poderia escrever 0008, né? Mas o que importa é o 8. Agora, quantas casas decimais aqui? 3, né? Então, 8 milésimos, né? Olha só que interessante, o 1000 é o quê? 10 elevado a 3. Tem tudo a ver com aquilo que eu mostrei para vocês antes. Olha, ainda posso simplificar por 8. Olha só que interessante. 8 aqui, né? E 8, o numerador e o denominador aqui. Por 8 eu tenho
uns 125 avos. Agora está uma fração irredutível. Bom, algo que eu não mencionei antes, né? Mas eu vou falar agora. Professor, como que ficaria esses aqui se fossem, por exemplo, números decimais exatos, só que negativos, né? Gente, muito simples, olha. Já fizemos as contas aqui, na verdade. Então, o que que nos importa agora, gente? Isso é um número negativo, gente. Basta eu multiplicar por quanto? Menos um, olha aqui, olha. Menos 27 décimos, né? E eu posso escrever o sinal aqui também, olha. Sinal aqui também. Por quê? Negativo dividido por positivo dá o quê, gente? Negativo. Então, posso escrever assim, né? Menos 103 milésimos, né? Ou menos 103 milésimos dessa forma aqui, né? Já vou escrevendo aqui menos 12 15 avos, aos 5 avos, tá? Menos 526, 25 avos, né? E outra menos 125 avos. Bom, algo que eu quero mencionar com vocês aqui, principalmente a partir dessas três últimas frações aqui, né? Essas três últimas formas fracionárias, é o seguinte, que ao simplificar essas frações que originaram, advindas de um decimal exato, né? Eu vou ter um formato aqui que eu quero comentar com vocês, que seria esse formato aqui, ó, uma espécie de, vamos dizer, K dividido por 2 elevado a n vezes 5 elevado a n. Então, todo decimal exato ainda pode ser escrito numa forma dessa aqui, ó, 2 elevado a n, 5 elevado a m. Professor, o que o senhor quer dizer com isso? Esse n e m não simultaneamente iguais a zero, né? Porque senão é um número inteiro, porque se for 2 elevado a zero vezes 5 elevado a zero dá 1, né? Então, olha só, aqui temos 5 elevado a 1 e o 2 elevado a zero. Aqui temos 5 elevado a 2. Aqui temos 5 elevado a 3. Mas poderíamos ter também decimal finito da seguinte forma aqui, por exemplo, 3 quartos, né? Que decimal finito é esse aqui, professor? 0,75, né? O que é o 3 quartos? É 3 dividido por 2 ao quadrado, que tem uma forma dessa aqui. K sendo um número inteiro. Poderia ser tanto negativo, né, quanto positivo, né? E diferente de zero, porque senão, ó, tanto negativo quanto positivo, tá? Isso é muito importante vocês entenderem essa forma fracionária que está ligada diretamente a um decimal exato, tá bom? Vamos continuar nossa videoaula. Agora, pessoal, o grande bicho-papão, né, do conjunto dos números racionais. O que é? Conversão de dízima periódica em fração de inteiros. Gente, isso aí é algo que durante a minha trajetória como professor, né, eu vejo que há uma grande dificuldade em realizar essa conversão de dízima periódica em fração. Pessoal, primeira coisa que tem que ficar clara, aqui temos uma dízima periódica. A parte que está à esquerda, né, da vírgula, ou seja, que vem antes da vírgula, é chamada de parte inteira, tá? A parte que está entre a vírgula e essa parte que repete aqui, infinita, né? Eu acho que eu vou até falar dela primeiro. A parte que repete infinitamente aqui, né? É chamado de período. O período é o 34, né? Não é o 34, 34, 34, é o 34, que se repete infinitamente, tudo bem? E o que está entre a vírgula e o período é chamado de antiperíodo. É como se fosse um intruso aqui, um intrometido aqui. E ele que atrapalha muito, né, no processo de conversão de dízima periódica em fração. Bom,
Então, como eu falei, parte inteira, numeração antes da vírgula, né, esquerda da vírgula, período. Numeração que repete infinitamente, no caso aqui é o 34, e anteperíodo, se escreve assim mesmo, é a numeração entre a vírgula e o período, tá? É um intruso aqui, é um intrometido. Bom, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos mostrar para vocês uma técnica, tá? E após essa técnica, eu vou mostrar para vocês uma espécie de macete, tá bom? Macete. O que seria esse macete, né, professor? Bom, vou mostrar para vocês. A técnica não é muito simples, né? Ela vai exigir tempo e treinamento para vocês dominarem, tá? Mas se vocês acompanharem a técnica, vocês verão de onde vem o tal macete, tá bom? Vamos lá. Vamos converter essa dízima periódica aqui em uma fração, tá bom? Bem, gente, estamos aí com a nossa dízima periódica, né? Bom, ó, parte inteira é 12, anteperíodo é o 70 aqui, né? E o período é 581. Observe o seguinte, primeiramente, o que a gente faz, né? Vocês podem escrever ela assim, tá? Para facilitar as coisas, porque o 581 é o período, é o que repete. Então, como eu já expliquei anteriormente, a gente coloca esse traço aqui. Primeiramente, a gente chama isso de uma incógnita x, tá? Aí a gente faz os seguintes passos. Multiplica esse número de tal forma que o anteperíodo fique exatamente à esquerda da vírgula e nada além dele, né? Fica à esquerda da vírgula. Então, por exemplo, como temos duas casas decimais aqui, e a gente sabe para fazer a vírgula, né, caminhar, a gente multiplica uma potência de 10, né? Se tiver duas casas, a gente fazer a vírgula caminhar, então a gente multiplica por 100 por causa de dois zeros. Se tiver três casas, por 1000. Se tiver uma casa, por 10. Se tiver mais, né, casas aí, quatro casas, 10.000 e assim por diante. Então, a gente vai multiplicar esse 100, esse x aqui por 100, porque se x é igual a isso, então 100 vezes x é igual a 100 vezes 12,705. É isso mesmo, 581. Quando eu multiplico isso por 100, essa vírgula vai fazer o seguinte, ela vai, ó, uma, duas casas, né? Então, nós vamos ter, né, 100x, que é igual a 1270,581. O que significa isso? 581, 581 infinitamente. Por quê? Eu multipliquei todas as casas, a vírgula andou duas casas, né? Para todo o número, para as infinitas casas. O segundo passo agora é multiplicar novamente por uma potência de 10 e que faça esse número todo o período e uma única vez vir também, né, para a esquerda aqui da vírgula. Ou seja, não é verdade? Eu preciso que ele caminhe uma, duas, três casas. Lembrando aí, né? Lembrando aí, eu até vou usar um pouquinho aqui a borracha agora, que eu quero que apareça mais do número, tá? Lembrando aí o seguinte, né? Que isso aqui é o quê? 581, 581. Isso aqui, gente, ó, infinitamente, não é verdade? Então, para me puxar essas três casas aqui na vírgula ou a vírgula para cá, eu tenho que multiplicar ó, 1, 2, 3. 3 tem que multiplicar tudo por 1000 agora, né? Então, o que eu vou fazer? Ó? O que já é 100x, eu ainda vou multiplicar por 1000. Ó. 1, 2, 3 vezes 100x, né? E o lado de cá também vou multiplicar por 1000, tá? E aí, olha o que vai acontecer, né? Vou até escrever aqui mais um pouquinho, tá? Então, opa, já estou passando, nem multipliquei ainda, como é que eu vou conseguir isso, né? Calma, calma, eu ainda vou multiplicar, professor, ainda vou multiplicar. Você fala uma coisa e faz outra, assim não dá não, ainda vou multiplicar. E meu quadro começou aqui a travar, né? Aí maravilha, porque ele funciona à base da internet, né? Então vamos lá. Bom,
Então, a vírgula em destaque, agora eu vou multiplicar. Só que observe aqui, 1000 vezes 100, quanto que dá? Ó? Só contar os zeros, né, gente? Olha. 10.000x, né? Isso é igual a, ó, 1, 2, 7, 0, 5, 8, 1, vírgula, 5, 8, 1, 5, 8, 1, né? Infinitamente, aqui eu poderia até escrever mais alguns. Bom, professor, o que que você fará agora que eu não estou entendendo nada? Ah, garoto, agora eu vou te passar o grande macete disso aqui. Olha, vocês estão vendo esse 1 aqui? Vamos pôr um em Romanos aqui, essa parte aqui, e essa aqui que eu vou chamar de 2, né? Pessoal, observa o seguinte, olha. Vamos chamar isso aqui, essa rabiola que está aqui, ó, são coisas iguaizinhas. Ou seja, se eu pegar isso menos isso, tudo isso que fica para o final aqui vai ficar tudo zero. Porque olha só, 581, 581, 581, 581, está tudo debaixo uma da outra. Exatamente. Então, o que, que é a grande sacada dessa técnica aqui? É a seguinte, ó. E tudo está ligado a elas, tá? Tudo está ligado a ela. É fazer a subtração dessas duas igualdades, ó. A subtração, né, da igualdade 2 aqui, tá? Menos a igualdade, essa igualdade 1 aqui. Então, como que fica, professor? Fica assim, ó. Isso menos isso é igual a isso menos isso. E o processo fica do seguinte jeitinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, não é verdade? X menos 100x é igual a 12. Esse, né, menos esse é igual a esse menos esse. Porque são coisas iguais. 12, 1, 2, 7, 0, 5, 8, 1, vírgula, 581. Só que agora eu já vou escrever assim para facilitar. Menos isso aqui, né? 1, 2, 7, 0, vírgula, 581, ó. Aí, pessoal, olha só o que, que vai acontecer, olha. Tudo isso aqui será o quê? Eliminado, porque é uma diferença, né? É uma diferença, eu posso desmembrar isso aqui, ó, não é verdade? E aí, na prática mesmo, o que, que vai sobrar? Olha que legal, olha. Bom, então primeiro eu já vou fazer essa continha aqui, né? Por exemplo, eu tenho ali 100.000x, né? Menos 100x vai dar 99.900x, né? Isso aqui eu vou deixar um pouquinho aqui. Eu vou só subtrair essa dízima periódica, que é a parte periódica infinita, e vou deixar essa paradinha aqui para vocês verem uma coisa interessante, ó. Olha só. Que daqui que nós vamos tirar o macete dessa técnica. Então, na verdade, o x é igual. Opa, o x é igual a isso aqui, ó. Menos 1,270 dividido por, ó, 99900. Professor, nossa, esse 9 aqui tá horrível, hein? Professor, como assim? É isso aí, você vai mostrar um macete e tal. Bom, eu vou precisar disso aí, isso aqui daqui a pouco. Gente, mas por que que eu tô falando de x? Ah, pessoal, porque é o seguinte, no início eu falei que essa dízima periódica era o quê? Eu chamei ela de x, né, gente? Olha, isso é x. E aqui vocês percebem que eu vou ter o quê, gente? Eu vou ter uma fração. Ô, gente, é só fazer a continha aqui, ó. Só fazer a continha, ó. 1.270.000, mês, que número grande, 581, menos 1.270, né? Isso aí gente, que trem grande, mas é isso mesmo, vai dar 1.269.311, tá? Dividido por isso.
Nossa, professor, esse foi difícil. É, realmente, esse foi difícil. Bom, então, gente, aqui já convertemos aquele número, aquela dízima periódica em fração, né? Essa já é chamada uma fração geratriz, tá? Da dízima periódica. Uma, uma, tá? Fração geratriz. Talvez ela possa ser simplificada, talvez não, né? Aí talvez ainda dê para simplificar ela, tá bom? Mas, professor, onde você quis chegar com tudo isso? O ponto, o foco é isso, essa parte aqui, ó. Observe o seguinte, qual que era nossa dízima periódica? Olha, vamos retomar ela aqui, ó. Essa era a dízima, olha. Olha aqui onde está o macete, olha aqui, olha. Aqui nós temos o quê? A parte inteira. Vou mostrar uma coisinha para vocês importante aqui, olha. Parte inteira, né? Anteperíodo, olha, e aqui nós temos o período, né? Menos parte inteira seguida do anteperíodo. 3 noves teve a ver com a gente multiplicar por 1000, tem a ver aqui com esses 3 algarismos do período. E os 2 zeros, né? Na verdade, eu vou pôr até de vermelho aqui. Os 3 noves têm a ver com os algarismos aqui do período, né? E esses 2 zeros aqui, porque a gente multiplicou por 100, então 2 zeros, tem a ver com os algarismos, a quantidade de algarismos do anteperíodo. E aí que está o macete de fazer isso. Vamos lá, vamos ver. Então, pessoal, para conversão de dízima periódica em fração, você pode usar esse macete aqui, ó. Parte inteira, anteperíodo, seguido do período, tá? Menos parte inteira, seguida do anteperíodo, isso dividido pelas 9, que são a quantidade de noves, que são os algarismos do período, né? Que são os repetidos aqui, né? Seguidos de zeros, que são a quantidade de algarismos do anteperíodo, que são os intrometidos lá, né? Que fica entre a vírgula e o período. Ó. IAP menos IA, né? Noves intrometidos, ó, noves repetidos, zeros intrometidos. É mais ou menos assim, né, que esse macetinho. IAP menos IA, noves repetidos, zeros intrometidos, tá? Então, faça uma pausa aí, uma reflexão, né? Dê uma pausa aí, entenda como que funciona isso aqui na prática, tá bom? E aí nós vamos voltar lá para você só entender aqui, ó, parte inteira, anteperíodo, período, menos parte inteira, anteperíodo. Tudo sem vírgula, tá? Noves, quantidade de algarismos do período, zeros do quantidade de algarismos do anteperíodo. Vamos voltar lá. Então, gente, é isso, ó. Parte inteira, né? Anteperíodo, período, menos parte inteira, anteperíodo. 3 9, porque são 3 algarismos do período, é o que repete. 2 zeros intrometidos é o anteperíodo aqui, tá? Então, 3 noves algarismos do período, é o que repete. 2 zeros, 2 algarismos do anteperíodo. É o intrometido nessa situação. É assim que converte, tá bom? Vamos continuar nossa videoaula. Bem, pessoal, 12 nonos é uma fração geratriz de 1,3333 infinita, que dízima periódica, mas não é a fração geratriz irredutível dessa dízima. Por quê? Pois o MDC de 12 e 9 é 3, né? Que é o máximo divisor comum, e é diferente de 1. Como assim, professor? Se ele fosse 1, seria irredutível? Sim, porque aí não tinha como simplificar, né, essa fração. Não teria como reduzirmos nela, dividindo por um mesmo divisor comum maior que 1, né? O mesmo divisor natural, é claro,
comum maior do que 1. Agora, já a fração 14/33 é a fração geratriz irredutível dessa dízima aqui, 0,424242, né, infinitamente, pois o MDC de ambos, né, tanto do numerador quanto do denominador, é 1. Tá? Então, fração geratriz irredutível é aquela que não pode mais ser simplificada. Nem a fração geratriz somente ela ainda pode ser simplificada, tá bom? Essa é a grande diferença entre os dois tipos. Pessoal, vamos aí rever alguns conceitos do ensino fundamental. É importante a gente relembrar, né? Relembrar é viver, né? Inverso de um número racional. Dizemos que um número racional é inverso de outro racional quando o produto de ambos é 1. Simples assim. Por exemplo, se W pertence aos racionais, claro que não nulos, né? Então, 1 sobre W é o inverso de W. Pois o quê? W vezes 1 sobre W, ó, W vezes 1, W. Aqui tem 1 aqui embaixo, não mostra, né? 1 vezes W, W. Um número dividido por ele mesmo é 1, né? Então, portanto, se você quer o inverso, basta você inverter, né? Por exemplo, se tem 1 aqui embaixo, inverte, né? Agora, no caso aqui nos exemplos, olha, 2/3. Qual que é o inverso de 2/3? 3/2. Só inverter a fração, né? Não muda o sinal, gente, não é oposto, é inverso. Por exemplo, menos 5, né? Menos 5 está dividido por 1, é claro, né? É o inverso de menos 1/5. Tudo bem? Então, gente, é bem simples essa questão aí de determinar o inverso, né? Se você tem um número, né? Um número inteiro, então é 1 dividido por aquele número inteiro, mas é claro que mais dividido por menos é menos, então tem aqui. Não muda o sinal, tá? O inverso tem o mesmo sinal, tá? O inverso tem o mesmo sinal do número. Tudo bem, gente? 2/3, né? Se eu multiplicar 2/3 por 3/2, vai dar 1. Né? Olha só, 2/3 só invertir no caso de frações, tudo bem? Vamos continuar. Oposto ou simétrico de um número racional. Gente, muito similar ao oposto e simétrico de um número inteiro, tá? Dizemos que dois números racionais são opostos ou simétricos um do outro quando a soma dos mesmos é zero. Se W é um número racional, né? Então, menos W é o oposto de W, pois W mais menos W é igual a menos W mais W, que dá zero. Por exemplo, 2/3 é o oposto de menos 2/3, né, gente? Já expliquei isso aí na reta numérica dos inteiros. Ó. Por exemplo, menos 1,2 é o oposto de 1,2. Menos 1,2 mais 1,2, zero. Menos 5/3 é o oposto de 5/3. Menos 5/3 mais 5/3, zero. Né? Simétrico. Zero é o oposto de zero. Já expliquei isso, né? Porque zero é inteiro. Então, isso tem que estar bem tranquilo na mente de vocês. Aí, pessoal, valor absoluto ou módulo de um número racional. Muito similar ao módulo, né, de um número inteiro. Definimos o módulo ou valor absoluto de um número racional, W, né, W pertencente a Q, claro, simbolizado por essas duas barrinhas, módulo do número, da seguinte maneira. O módulo dele é ele mesmo se ele for maior ou igual a zero. Mesma coisa, né? Isso até para os números reais. E o módulo de W, né, é igual a menos W se ele for um cara negativo. Então, menos vezes menos, se ele for negativo, vai ficar positivo, tá? Se ele for número menor que zero, isso quer ser negativo. Por exemplo, ó, menos 2,8. Módulo de menos 2,8 é 2,8. Né? Porque menos 2,8 é negativo, menos vezes menos, mais. Módulo de zero é zero, porque é inteiro, né? Não vai mudar. Repete. Módulo de 5,3, essa dízima periódica é o próprio 5,3. Se fosse fração aqui, né, ia ficar positivo. Se aqui fosse uma fração negativa, o módulo seria positivo. Muito simples, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí. Hein? Muito simples, né? Pessoal, representação geométrica de um número racional. Gente, podemos usar isso na reta numérica dos números racionais. O que a gente precisa fazer para fazer, o que nós devemos realizar, né, com um número racional para fazer aí essa representação? Bom, representamos geometricamente um número racional utilizando a reta numérica dos números racionais, é claro. Né?
Bom, uma coisa que eu tenho a dizer é que entre dois números racionais diferentes existem infinitos números racionais, tá? Eu posso entrar mais detalhes sobre isso em outra videoaula, mas nessa aqui nós não vamos tratar sobre esse assunto. A forma mais simples de determinar a localização de um número racional na reta numérica é convertendo a forma fracionária dele, né, para a forma decimal, né, ou inteira, se ele tiver uma. Então, gente, dividindo, né, o numerador aí, no caso, pelo denominador, tá? E aí, por exemplo, a gente vai ter um 0, alguma coisa, a gente sabe que está entre 0 e 1, né? E 2, alguma coisa, a gente sabe que está entre 2 e 3 e assim por diante, tudo bem? Bem, para tratar disso, né, nada melhor que um exemplo, um probleminha aí. Exemplo 1. Escreva os números racionais a seguir em ordem crescente. Então, temos aí 4 sétimos, 13 avos, 0,56 dízima periódica aqui, né? 56, 0,5 meia periódico, né? E 0,565. Bom, vamos lá ao nosso quadro branco ver como fazer isso, né? Vamos lá. Bem, pessoal, esses três aqui já estão na forma decimal. Então, eu vou fazer o seguinte, vou dividir o 4 aqui pelo 7, né? E vou obter aí a forma decimal dele. Não vai ser muito fácil, 0, aqui vou acrescentar um 0 aqui por minha conta, né? Bom, então, 40 por 7 dá 5, 35, sobra 5. 50 aqui dá 7, né? 49 sobra 1. 10 dá 1. 7 sobra 3, né? 30 dá 4. 28 sobra 2. Puxa, esse vai dar trabalho, né? Já estão dando para ver, já está dando para ver que é uma dízima periódica, né? 20 dá 2, 14, sobra 6, né? 60 dá 8, 60 dá 8, 56, né? 56 sobra 4. E aí, olha o que aconteceu? 4. Voltamos no 4 e vai todo o ciclo novamente. Por quê? Quando eu colocar 0 aqui, né? Vai repetir tudo isso. Qual que é o significado disso, professor? Isso aqui, ó, é uma dízima periódica, tá? Não ficou muito bonito, né? Meu tracinho ali, tá? Eu tenho que caprichar mais aqui nesse traço. Se consigo. Tá, melhorei, né? Então, ele é essa dízima periódica aí, tá? Agora, vamos aí para o 13. 24 avos, né? Bom, 0, vou ter que acrescentar um zero aqui, não é verdade? 130, porque 13 não dá, né? 130 vai dar 5, não é verdade? 130 vezes, desculpa, 5 vezes 24 vai dar 120, né? E aqui sobra 10, né? Acrescento um zero. 100, 5 novamente, não é verdade? E não, 100 não, agora vai dar 4, né? 4 vezes 24 dá 96, tá? Sobra 4, 40 vai dar 1, né? 40 vai dar 1 e vai sobrar, 40 vai dar 1, vai sobrar 16, né? Já tô 16 vai sobrar, né? Agora, 16, 160 vai dar 6. 6 vezes 4 vai dar... 6 vezes 24 vai dar 144. Ah, olha quanto que sobrou de novo. 16 novamente, tá? Repetiu aqui, né? Repetiu aqui. Então, vai dar sempre 6, 6, infinitamente, porque 6 vezes 24 vai ser 144 sempre. Então, sempre vai sobrar, né?
16 e aqui vai dar 6. Bom, agora, gente, já está fácil de resolvermos essa situação aí. Por quê? Olha, vamos lá, olha só, olha comigo aqui, ó. Bem, 0,57, olha, 56565. Esse é o menor, né? Esse é o menor de todos aqui, ó. Então, 0,5416. Esse é o menor. Então, ou seja, 13,24 avos é o menor de todos. Olha, 5,7 é o maior. Então, 4 sétimos é o último aqui, ó. O último. Tá? O último. Por quê? 5,7, ó. Esse é 5,6, 5,6, 5,6, né? Agora nós temos que escrever aqui esses outros aqui, olha. O primeiro aqui, por exemplo, é 0,565656. Enquanto esse aqui é 0,5666, olha, e infinitamente, né? Bom, olha, e o outro, né? O outro já está aqui. Então veja comigo, olha, esse aqui, ó, é menor que esse. E esse aqui também é menor que esse. Logo, ele é o próximo aqui da lista, 0,565. Ele é o próximo, porque, ó, 5, 5, 6, 6, 5, 5, e tem mais alguma coisa aqui. Esse 5, 6, já aqui, ó, já é 6. Agora, vamos ver qual desses dois aqui é o maior. Bom, 5, 5, 6, 6, 5. Aqui é o quê? 6. Então, esse é maior. Na verdade, esse é maior. Então, esse aqui, ó, é maior que esse, tá? Maior. Então, ele vai ser o último, tá? E esse aqui, ó, o penúltimo, e esse aqui vai ser o do meio, né? O 0,56 dízima periódica. Então, está aí a ordem crescente. Professor, tem outras formas de resolver esse problema? Claro, você pode converter, né? Cada um deles em fração, tá bom? Converter em fração e a partir daí você pode analisar tanto os denominadores, né, determinando aí o MMC dos denominadores, quanto também dos numeradores. Tem essas duas formas, mas eu não vou resolver dessas maneiras, tá bom? Vamos continuar. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco mais longa, porque o assunto é mais complexo, né, gente? Vocês me desculpem, mas quanto mais complexo é o assunto, né, mais tempo demora para trabalhar, estudar sobre tal assunto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí e aguardo vocês para a próxima videoaula, tá bom? Não deixem de assistir. Tudo de bom a todos.